Preciso do Senhor Espírito Santo que na tua misericórdia possa me conduzir, Senhor. Preciso do Senhor que possa me direcionar, me fortalecer e que na minha fraqueza, Senhor, o Senhor possa se lembrar de mim. Está escrito no Salmo 13, Senhor, no capítulo 1, até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre? O Senhor sabe o meu estado, a minha condição. Me considero mais frágil. Me considero, Deus, fragilizado fisicamente, cheio de dores, cheio de lutas. E quantas vezes, ó Pai, eu fui até o Senhor para que o Senhor me curasse, quantas vezes eu clamei ao Senhor, eu orei ao Senhor. Eu me lembro que lá no início, Senhor, eu passava longos momentos de oração de madrugada e eu implorava pela tua misericórdia e graça para que o Senhor pudesse vir sobre mim e me curar. E o Senhor não falou nada. Por isso eu faço aqui das palavras de Davi, Jesus, as minhas palavras. Até quando se esquecerá de mim, Senhor? É para sempre? As lutas veio, as dificuldades veio, Senhor. E eu fui me debilitando cada vez mais e perdi a fé, perdi a esperança, perdi, ó Deus, as forças. As dores foram tão grandes que eu esqueci o Senhor. O Senhor se tornou longe, distante e parecia que não me ouviu. Será para sempre, Senhor? Até quando esconderás de mim o seu rosto? Quantas orações, Senhor, eu tentei levar até a Ti e parece que o Senhor se escondia de mim. Eu reconheço que eu sou pobre, necessitado. Eu reconheço que eu não sou nada sem o Senhor. Eu reconheço que o silêncio do Senhor é difícil. O silêncio do Senhor é terrível. O silêncio do Senhor é complexo. Mas o tempo passou. E eu estou aqui, ó Pai, sentado na cama, continuo ferido, muito ferido, com dores, mas eu estou aqui para te louvar, para bendizer o teu santo nome, porque tu és exaltado, tu és maravilhoso, és adorado, tu habitas entre os querubins e serafins, sentado num trono de glória. Por isso eu te louvarei, Senhor, porque essa é a minha essência. Fui criado para ser um adorador. E eu não posso te adorar apenas com minha dor. Eu não posso te adorar apenas com os meus fracassos, com os meus insucessos. Eu não posso te adorar apenas com as minhas impossibilidades, mas eu quero te adorar com toda a minha fé, com toda a minha crença, com todo o meu ser. Eu quero te adorar porque só o Senhor é digno de adoração,
Só o Senhor é digno de louvor, de majestade, porque o Senhor criou o céu e a terra e tudo que nela há, e o Senhor sustenta a terra com a tua destra fiel e pela força, pelo poder da tua palavra, e tudo que há na terra, Senhor, é teu. A minha vida eu entrego em tuas mãos e entrego meu louvor, minha adoração, minha santidade, meus pecados, minhas decepções, minhas desilusões. Entrego também minhas fragilidades, meus complexos que eu tenho e que eu carrego. Entrego minha alma, meu espírito, porque só o Senhor é Deus. E não há outro Deus como tu. Não há outro igual a ti. Só o Senhor, ó Pai, é que compreende a oração de um coração angustiado, de um coração arrastado, de um coração que não quer se dobrar, não quer se quebrar. Só o Senhor que entende, ó Deus, o homem na sua essência. E quando ele endurece o coração e ele diz no seu semblante, no seu ser, que o Senhor não existe, ele resiste, ele luta, ele tenta justificar, ele tenta não compreender a maravilha que é se render no teu santos, dos santos. Ele prefere acreditar que o Senhor não existe. Ele prefere acreditar que o Senhor não existe. Ele quer lutar com o Senhor, que o Senhor não existe, para poder não se render, não se dobrar. Mas a tua palavra diz que um homem de coração contrito, quebrantado, o Senhor não negará. Portanto, aqui, Senhor, eu me dobro diante de ti e te peço, examine o meu coração, Senhor. Até quando te esquecerá de mim? Até quando não se lembrará de mim? Até quando o Senhor esconderá de mim tua face? Até quando o Senhor não se manifestará e me deixará, Senhor, perdido? A pergunta é para sempre? Ou chegará um dia que o Senhor se inclinará para mim, para ouvir o meu clamor? Quando a dor está, Senhor, o Senhor não sabe o que é dor, porque o Senhor é Espírito. Mas se o Senhor olhar para Jesus e perguntar para Ele o que é dor, Ele vai falar, porque Ele sofreu a dor. Ele sofreu a dor, ele sofreu a tristeza, o abandono, a falta de compreensão, de entendimento. É para sempre, Senhor. Até quando o Senhor esconderá de mim o seu rosto? Nebiaste diabasterbia mandikovakaya serbia. Ikiabasteriba dagasso de rai. Rebantui kebiandagas semanturabias. Dakaichou de rebias. Ibiakaya sou de faime plovas terbia mandikovasai. Nibiakaya sul de kaya sou de rai. Trebiaste kiabaster mandicomanagai. Ibiakaya sou de rabia mandicovasterbia. E caia sou de canto ribadagaias. Shemanabia caia sérbia mandicova laichou de caia sou. E caia sou de rai. Até quando o Senhor vai esconder de mim o seu rosto? Até quando o Senhor deixará o meu adversário
tripudiar de mim? Até quando o Senhor deixará o meu adversário me humilhar? Até quando consultarei minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Senhor, há tantas lutas, tantas dificuldades, há tantas situações que só o Senhor, não há escapatória. Espírito Santo, não há escapatória. Se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não ter misericórdia da minha alma, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não me envolver no teu amor, Espírito Santo, se o Senhor não entrar nas minhas entranhas, eu vou desfalecer, eu vou cair, eu vou me perder. Se o Senhor, Espírito Santo, não entrar e não me guiar, eu vou cair. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? O Senhor sabe que eu preciso de ser curado, restaurado, sarado, liberto. As minhas chagas, elas exalam mau cheiro. As minhas chagas refletem, mostra para mim, ó Deus, a minha humanidade. As minhas chagas, Espírito Santo, ela mostra para mim a minha essência, um vaso de carne quebrado, arrasado, que precisa de misericórdia. E a pergunta, Senhor, continua: até quando consultarei minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? E até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Apressa-te, ó Deus, e tira a vergonha da minha face. Espírito Santo, que o Senhor possa ungir a minha mente, ungir o meu espírito, que o Senhor possa calar as vozes que barulham na minha mente e que eu ouça, que eu escute. Remanto biacai, assou derrai, rebachebadagas, ibiacanture, rabaixou derrai, anagasérbia, mandecou vastúrbia, iquiavasterbia, mandecou derrai, assou decai, labraste biandecou managasérbia, decaia sou, mandecou, vassúbia, iacaia, sérbia, mandecai, nehait ou de gebias, reiplou decai, chemanto, iacanto, ribadagá, iamanto e derrai, uramanto, ribadagás, iacaia sou. Até quando, Senhor? Até quando deixará, se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim e ouve-me, ó Senhor. Ouve-me, Senhor meu Deus, escuta a minha oração, Senhor, que agora o Senhor possa acampar os teus anjos ao meu redor, ó Pai, colocar o anjo do Senhor na entrada dessa casa, no fundo dessa casa, nas laterais, ó Pai, nos cercar, nos envolver, ó Pai, com o fogo do teu altar e levar a minha oração até o Santo dos Santos, e que o Senhor possa sentir como aroma suave e que possa te agradar. Que possa te agradar, Jesus querido, que possa te agradar, e que eu exale um perfume, um aroma suave, e que em meio às dores o Senhor possa receber
humildemente a oração do teu filho. Eu reconheço, Senhor, a minha fragilidade. Eu reconheço minha incapacidade de orar. Eu reconheço, Senhor, a minha dificuldade de orar. Eu reconheço, Senhor, a minha pequenez em fazer a Ti uma oração, mas por isso que eu peço, Senhor, que Teu Espírito Santo interceda por mim, ó Pai, com seus gemidos inexprimíveis ao coração do homem, mas tão poderoso diante do Senhor, e que Ele possa transformar essa oração arrastada, melancólica, quebrantada, e despejar no incensário dos santos um perfume que incendeia, Senhor, o teu santo lugar. Me ajuda, me ajuda, Jesus. Me ajuda, Deus. Me ajuda a vencer, me ajuda a caminhar, me ajuda, Senhor, a não ficar olhando para a esquerda e nem para a direita, me ajuda, Espírito Santo, a não ficar olhando para as dificuldades, me ajuda, Senhor, porque eu sei que o Senhor é o meu Deus, o meu Senhor, o meu socorro, bem presente na hora da angústia. Eu sei que o Senhor, ó Pai, pode me restaurar num abrir e fechar de olhos. Eu sei que o Senhor pode mudar o meu cativeiro no abrir e fechar de olhos. Eu sei que o Senhor pode mudar meu cativeiro igual o Senhor, quando o Senhor entrou naquele tanque, Pai, e encontrou aquele paralítico lá em Betesda e que estava ali há 38 anos. 38 anos. E o Senhor entrou lá e teve a maior conversa que aquele homem teve. A conversa mais importante, o diálogo mais importante da vida daquele homem. E o Senhor o restaurou. O Senhor ouviu o seu clamor. O Senhor o exaltou, o Senhor o curou, o Senhor o resgatou, o Senhor o dignificou, o Senhor o honrou, o Senhor, ó Pai, o Senhor tirou ele do cativeiro de lodo, do charco de lama, firmou seus pés numa rocha, e ele pôde caminhar de cabeça erguida entre os homens, e os 38 anos foi só de testemunho. Atenta em mim e ouve-me, ó Senhor. Ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Não me deixe morrer assim. Não me deixe morrer assim. Não me deixe desfalecer assim. Eu verei minha pele restaurada. Queira o diabo ou não, verei minha pele restaurada. Eu verei meus passos firmes nessa terra. Eu verei meus pés calçados de novo, o sapato branco que tanto gosto. Eu verei de novo minhas mãos trabalhar, fazer de novo aquilo que ela fazia com exímia habilidade. Ainda que meu corpo desfaleça na dor, ainda que meu corpo desfaleça e tudo está contra mim, Senhor, tudo que está contra mim, ainda que tudo se veio contra mim, eu exaltarei o Deus da minha salvação. Eu o louvarei, eu o adorarei. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra manifesta a tua glória, hosana nas alturas, porque a ti honra, poder, majestade, glória e domínio para todos sempre, porque não há outro igual a ti, porque o Senhor é o alfa, é o ômega, o princípio e o fim.
nada me afastará do amor de Cristo, porque não há altura, nem profundidade, não há largura, Pai, nada me afastará do amor de Cristo, porque está consumado, o Senhor consumou, o Senhor outorgou, delegou, o Senhor se apoderou de nós. Alumie os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Clareia meus olhos, tira de mim, ó Pai, o olhar tenebroso, o olhar das trevas. Tira-me das trevas, das dificuldades, das necessidades e acampa o teu anjo ao nosso redor. Para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. Tira-me do largo de lodo, Senhor. Tira da minha frieza, da minha agonia. Restaura-me e serei restaurado. Liberta-me e serei livre. Cura-me e serei curado. Honra-me e serei honrado. Ouve-me e serei ouvido. Enche-me e serei cheio, para louvor do teu nome. Yebiaste biadagas, remadagas, chocobagai, arai chou derrabe acanto remanagas, ibiacaia sou decaia manto rebagai. E Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu me coloco, ó Pai, numa posição, Senhor, uma posição, Pai, de pedir, porque quero fazer meus pedidos conhecidos perante o Senhor. Me vista com toda a armadura do teu Espírito, com o capacete da salvação, com o cinto da verdade, a couraça da justiça, a espada da palavra, os sapatos da preparação do Evangelho da paz, Senhor. Porque eu preciso de revestimento. Tua palavra está no meu coração. Como dizia Davi, guardei tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. E lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. Por isso teu servo a ama. Para que meu inimigo não diga prevaleci contra ele. E os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Eu sei que o Senhor pode, ó Pai, me sustentar em tua destra fiel. Sei que o Senhor pode, ó Pai, me ouvir. Espírito Santo, me ajuda a apresentar diante do Pai pedidos que realmente faça sentido e que alinhe minha vontade com a dele. Eu peço ao Senhor que olhe a minha casa. Olhe a minha casa. Guarde minha casa. Estruture minha família. Olhe para minha família. Olhe para minha família, não somente minha família, filhos e esposa, mas minha família num contexto geral. Que o Senhor venha, Pai, anular as astutas ciladas dos espíritos geracionais que vêm cercando minha família, quebrando com toda, Pai, com toda altivez, com todo o poder. Eu anulo, eu cancelo, Pai, o poder das trevas na minha casa, na minha família. Em nome de Jesus Cristo, eu cancelo o poder da miséria na minha família. Em nome de Jesus, eu cancelo o poder, Pai, das enfermidades na minha família. Em nome de Jesus, eu cancelo, ó Pai, em nome de Jesus, o mal. E dou uma ordem que saia. Saia da minha casa, saia da minha família, saia das nossas gerações. Você não tem mais poder para agir sobre nós. Você não tem mais poder para agir na minha casa. Espíritos hereditários, saia em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, porque há poder no nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder.
O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e de todo o mal que foi feito através da minha família, Pai. Perdoa-os. Perdoa pelas palavras. Perdoe pelos pecados da boca, da língua. Perdoe pelos pecados. Nos perdoe, Senhor, pelos pecados do envolvimento com espíritos imundos, pelas consultas de astrologia, pelas consultas, Senhor, de tarô, de rezas, de imagem de escultura. Perdoe pela idolatria. E que o Senhor joga por terra, Pai, todo o mal. E que o Senhor venha, ó Pai, mas eu confio na Tua benignidade e na Tua salvação. Meu coração se alegrará. Salva, Senhor. Salva a nossa família. Eu quero Te agradecer, ó Pai. Eu quero Te louvar. Eu quero bendizer o Seu nome. Grande é o Senhor. Grande é o Teu poder. Grande é a Tua majestade. Grande é a Tua soberania. Que nessa tarde o Senhor possa fazer uma nova história, escrever uma nova história na vida dos meus, transformando-os, ó Pai, em verdadeiros servos do Senhor, servos de Cristo. Eu confio na Sua bondade, na Sua benignidade e na Tua salvação. Meu coração se alegrará. Eu Te peço, Senhor, abra as portas, ó Pai, para nossas vidas. Abra as portas, Pai, da conversão, da salvação, das vidas financeiras. Abra as portas, Pai, abra as portas, Senhor, nos relacionamentos, ó Pai, nos casamentos. Que o Senhor faça um milagre. Restaura os casamentos, restaura a comunhão, restaura a união de pais e filhos, Senhor. Restaura, Senhor, porque só o Senhor é Deus. E o Senhor é o único que pode fazer. Espírito Santo, nos ajuda. Ajuda convencendo cada um dos seus pecados, da justiça e do juízo do Senhor. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmo de número 13. É o que eu te apresento nessa tarde, Senhor. E a Ti, ó Deus, entrego minha vida nessa tarde. Senhor, eu quero Te agradecer pela vida do LOL, por o Senhor ter ouvido o meu clamor, minhas orações. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. E que o Senhor começou essa boa obra, o Senhor é fiel para completar. Eu Te agradeço pelo Teu milagre, eu Te agradeço pela Tua misericórdia. Eu Te agradeço, ó Deus, pela vida dele. Resgata, sara, dá-lhe a alegria de viver, ó Pai. E que ele possa ser feliz. Agora prepara o seu coração para Te conhecer. Prepara o coração dele agora, Pai, para Te receber. Amarra os demônios que estão agindo, que ainda agia na mente dele, que age, que oprime. E abra o coração dele para Te receber. Abra o coração dele para resgatá-lo, para salvá-lo, para conduzi-lo. Resgata ele como discípulo de Cristo. Eu entrego ele em Tuas mãos, Senhor. Eu entrego ele diante do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Toma a Igreja Fonte do Espírito em Suas mãos, na presença de todos eles, e restaura, liberta, transforma e salva. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por Tuas misericórdias. Amém.